Bem-vindos à Rádio Católica Radicato. Verdadeiro radicalismo da fé católica está no servir, está no amar. Veja agora o que foi notícia e o que está sendo comentado agora. Há 25 anos o Brasil se despede da beata Irmã Dulce. Papa Francisco incentiva a defender a vida desde a concepção até o fim. Hoje, a vidente de Fátima, Irmã Lúcia, completaria 110 anos. Bispo convoca católicos a erguer a voz contra a ideologia de gêneros e o aborto no Brasil. Diocese portuguesa lança serviço para evitar que mulheres pratiquem o aborto. Federação One of Us exigiu do Parlamento Europeu a necessidade urgente da nossa sociedade de defender e proteger a vida humana, a mulher e a maternidade nos países da União Europeia. Encontro Mundial das Famílias em Dublin. Dublin se prepara para o Encontro Mundial das Famílias em 2018. Papa contra as armas nucleares. A paz não se constrói sobre o medo. Mensagem do Papa ao 10º Fórum sobre Futuro da Agricultura. Papa Francisco adverte o perigo da preguiça e a Conferência Episcopal do México fala que mexicanos que participarem da construção do polêmico muro de Trump serão traidores. Vamos ver agora as principais notícias. Há 25 anos o Brasil se despedia da beata Irmã Dulce. Em 13 de março de 1992, há 25 anos, o Brasil se despedia do seu anjo bom, a bem-aventurada Dulce dos Pobres, religiosa que dedicou sua vida a ajudar os mais necessitados, especialmente em sua terra natal, Salvador, Bahia. Para marcar essa data, o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, presidiu a Santa Missa às 17 horas no Santuário da Bem-aventurada Dulce dos Pobres, pontuada pela lembrança de acontecimentos marcantes na trajetória de amor e serviço da freira baiana em favor dos pobres e doentes. A missa abriu oficialmente a agenda de homenagens que serão prestadas à religiosa ao longo de 2017. Programação que incluirá exposições, campanhas sociais, shows, músicas, dentre outros eventos. Irmã Dulce faleceu aos 77 anos após uma vida inteira dedicada a cuidar dos pobres e enfermos. Ela nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia, tendo recebido como nome de batismo Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ainda menina, a pequena já demonstrava seu interesse pela vida religiosa e aos 13 anos começou a atender os doentes e carentes na porta de sua casa, a qual passou a ser conhecida como a Portaria de São Francisco. Em fevereiro de 1933, ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, e recebeu o hábito em agosto do mesmo ano. Foi então que adotou o primeiro nome, Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, que faleceu quando ela tinha apenas 7 anos. De volta à sua terra natal, Salvador, iniciou em 1935 um trabalho assistencial junto à comunidade carente, sobretudo nos Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapajipe. Em 1939, depois de muito lutar
para cuidar dos seus doentes, ocupou um galinheiro ao lado do convento. Depois da autorização de sua superiora, com os primeiros 70 doentes, a iniciativa deu início à criação das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição considerada hoje um dos maiores complexos de saúde pública do país, com cerca de 4 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano. A obra de Irmã Dulce continua viva e ampliando o atendimento aos mais carentes, como ela sempre desejou. Por isso, não obstante esses anos de partida, uma certeza nos anima: sua presença na ausência. Ressaltou o capelão das Obras Sociais de Irmã Dulce, Frei Mário Erck, ao site da instituição. A religiosa chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988, pelo então presidente da República, José Sarney, com apoio da Rainha Silvia, da Suécia. Irmã Dulce foi beatificada em 22 de maio de 2011, agora segue seu processo de canonização, para o qual é necessário comprovação de mais um milagre atribuído à freira baiana. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 13 de agosto, recordando a data em que recebeu o hábito de sua congregação. Papa Francisco incentiva a defender a vida desde a concepção até o fim. Roma, 28 de março de 2017. Em recente publicação na sua própria rede social no Twitter, o Papa Francisco encorajou os fiéis a defender a vida humana, desde a concepção até o fim. Santo Padre tem mais de 33 milhões de seguidores nas suas 9 contas no Twitter, em espanhol, inglês, português, italiano, francês, alemão, árabe, polonês e latim. Somente no idioma espanhol, o pontífice tem mais de 12,7 milhões de seguidores. Palavras do Papa na sua conta no Twitter. Proteger o sagrado tesouro de cada vida humana, desde a concepção até o fim, é a melhor maneira para prevenir todas as formas de violência, disse o Papa. Papa Francisco recordou em sua publicação: proteger o sagrado tesouro de cada vida humana, desde a concepção até o fim, é a melhor maneira de prevenir todas as formas de violência. Durante o seu pontificado, o Papa Francisco tem incentivado a defender a vida em todas as fases e classificado tanto o aborto quanto o infanticídio como crimes abomináveis. Durante o ano jubilar da Misericórdia, que terminou em novembro de 2016, o Papa permitiu que todos os sacerdotes pudessem perdoar o pecado do aborto, algo geralmente reservado aos bispos. Santo Padre, em seguida, estendeu essa licença por tempo indeterminado. Papa Francisco, palavras do Papa: promover o aborto e eutanásia é o comportamento dos mafiosos. Hoje, a vidente de Fátima, a irmã Lúcia, completaria 110 anos. Há exatos 110 anos nascia em Portugal a irmã Lúcia de Jesus, que em 1917 foi uma das videntes de Fátima, ao lado de seus primos Francisco e Jacinta, os quais tiveram seu processo de canonização autorizado na última semana pelo Papa Francisco. Lúcia Rosa dos Santos nasceu em Aljustrel, no dia 28 de março de 1907, e foi batizada 2 dias depois, conforme assinala o Santuário de Fátima ao recordar o 110º aniversário da vidente de Fátima. Ela recebeu a primeira comunhão em 30 de maio de 1913, por mediação do Padre Cruz, de acordo com a documentação colhida, impressionado com os seus conhecimentos catequéticos. Em suas memórias, relata que em 1915 teve pela primeira vez visões de uma espécie de nuvem com forma humana,
por 3 ocasiões diferentes quando estava com outras amigas. E a partir do ano seguinte, Lúcia e seus primos, Francisco e Jacinta, receberam as manifestações do anjo em Portugal. Em 13 de maio de 1917, apareceu aos 3 pastorinhos a Virgem Maria e, a partir de então, a vida deles se transformou completamente. As crianças acolheram o apelo de Nossa Senhora e passaram a recitar diariamente o terço, fazer sacrifícios pelos pecados e, durante 6 meses, sempre no dia 13, comparecerem ao local onde a Virgem lhes aparecia. Além disso, Lúcia, Francisco e Jacinta passaram a ser constantemente interrogados sobre o que viram e acusados de mentirem e inventarem os acontecimentos. Mas nada disso desanimou a fé daquelas crianças que seguiram firmes no amor a Deus e a Nossa Senhora. Após a última aparição, em 13 de outubro de 1917, Lúcia se recolheu no asilo de Vilar, a conselho do bispo de Liéria, bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, começando assim uma vida retirada do mundo. Em 5 de janeiro de 22, escreveu o primeiro relato das aparições e em 8 de julho de 1924 respondeu, no Porto, ao interrogatório oficial da Comissão Canônica Diocesana nomeada por Dom José Alves Correia da Silva sobre os acontecimentos de Fátima. Posteriormente, em 1925, Lúcia regressou à congregação de Santa Doroteia, na Espanha, onde se deram as aparições de Tui e Pontevedra, as aparições da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Desejando uma vida de maior recolhimento para responder às mensagens que a Senhora lhe tinha confiado, entrou no Carmelo de Coimbra, em 1948, onde se entregou mais profundamente à oração e ao sacrifício e tomou o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Foi neste Carmelo que Irmã Lúcia faleceu em 13 de fevereiro de 2005. Atualmente, seus restos mortais encontram sepultados na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, desde o dia 19 de fevereiro de 2006. Durante sua vida, Irmã Lúcia respondeu a milhares de cartas e pedidos de oração das mais variadas pessoas, entre papas, chefes de Estado e de governo, cineastas e gente simples. Tais correspondências foram analisadas durante a fase diocesana do processo de canonização, que chegou ao fim em 13 de fevereiro de 2017 agora. Agora o processo de canonização da Irmã Lúcia se encontra na competência direta da Santa Sé e do Papa. Bispo convoca católicos a erguer a voz contra a ideologia de gênero e o aborto no Brasil. Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, fez um chamado aos católicos, às pessoas de boa vontade que queiram ser os sentinelas do bem e da verdade, a levantarem suas vozes contra uma estratégia que está sendo colocada em prática no Brasil, em favor da descriminalização do aborto e da manipulação ideológica. Em um artigo intitulado Custos Quid de Nocte, publicado no site da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o prelado lamentou que, embora a vigilância seja uma atitude tão recomendada nas páginas bíblicas, o que se vê é o avanço perigoso e veloz das mais variadas expressões do mal no mundo de hoje. A Igreja Católica, nos tempos atuais da história da humanidade, deve assumir cada vez mais uma atitude de sentinela do bem e ficar mais atenta aos perigos que ameaçam o nosso país, alertou.
Tais perigos estão marcados pelo marxismo político partidário, ideologia de gênero, relativismo moral e sua destruição dos costumes. O consumismo materialista capitalista e tantas outras ondas de mentiras, maldades, violências, drogas, etc. Dom Antônio Augusto explicou que a vigilância é uma das mais expressivas provas de caridade cristã e, portanto, não prevenir, proteger ou esclarecer as pessoas dessas estratégias perversas passa a ser uma das mais graves omissões presentes no seio da Igreja Católica nesses tempos últimos. Para mostrar como tais realidades estão sendo infiltradas na sociedade brasileira, cita alguns casos concretos, primeiramente através dos meios de comunicação, especialmente a televisão. De acordo com o bispo auxiliar, a Rede Globo de televisão tornou-se um depósito poluído dessa sujeira moral, pois, ao estar presente nos lares do povo brasileiro, derrama nele, gota a gota, por exemplo, ideologia de gênero, a qual contribui para a destruição da família, da integridade moral das crianças e jovens. Esta ideologia, esclareceu, palavras do bispo, é um falso feminismo de matriz marxista que destrói a dignidade das mulheres, tirando-lhes toda a beleza do gênio feminino. Já que, enquanto mulheres, esposas, mães, educadoras dos filhos, profissionais atuantes e não adversárias do homem, elas são as verdadeiras construtoras de um mundo mais humanizado. O segundo fato diz respeito à ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, protocolada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal, STF, solicitando a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Segundo esse partido, missionário do mal em matéria de aborto, a criminalização desse ato afeta desproporcionalmente mulheres negras e indígenas pobres, de baixa escolaridade e que vivem distante de centros urbanos, onde os métodos para a realização do aborto são mais inseguros do que aqueles utilizados por mulheres com maior acesso à informação e poder econômico, resultando em uma grave afronta ao princípio da não discriminação, assegurou. Em seguida, informou que a relatora do caso será a ministra Rosa Weber, mulher branca, rica, bem informada e bem escolarizada. Já deu sinais de que ser a favor da descriminalização do aborto, sendo, portanto, contrária à maioria do povo brasileiro, constituído por brancos, negros, pardos, ricos e pobres, indígenas, mamelucos, imigrantes, estrangeiros, com cidadania adquirida há anos e, sobretudo, por mulheres e homens que sonham com um Brasil mais justo e mais protetor dos mais frágeis, como são as crianças em gestação no seio materno. Por fim, o terceiro caso citado é especialmente da cidade do Rio de Janeiro, onde a vereadora Marielle Franco entrou com um projeto de lei para instruir nos hospitais municipais programa de atenção humanizada ao aborto legal e judicialmente autorizado no âmbito do município do Rio de Janeiro. Entretanto, trata-se de algo contrário à realidade, visto que não há aborto legal. E esse programa proposto por essa vereadora é tão irreal e manipulador da inteligência do povo, pois não se deve falar de atenção humanizada para uma ação tão desumana. Diante de tudo isso, exortou: é chegada a hora do povo brasileiro não só de ir às ruas demonstrando civilidade na defesa do patrimônio público e privado e protestando contra a corrupção, contra medidas políticas que prejudicarão as famílias e o emprego. Chegou a hora também de sair da frente da televisão, ou até desligá-la, quando ela faz proselitismo da ideologia marxista-gramscista,
do gênero, chegou a hora de denunciar partidos políticos, ministros e instituições que só se interessam pela cultura da morte e não pela construção de um futuro melhor para as crianças doentes. Por isso, convocou os sentinelas do amanhã a sair na hora certa da passividade para que aconteça hoje e agora um tsunami de e-mails para STF, para a TV Globo, para a Câmara Municipal de Vereadores Carioca, protestando diante de tantas arbitrariedades contra a vida humana nascente, contra a dignidade das crianças e jovens, contra a violação da Constituição Federal, fazendo novelistas, políticos e ministros descerem de seus pedestais, onde se sentem donos da verdade e do bem e do mal, para pisarem na realidade do povo e enxergarem assim as verdadeiras necessidades humanas. Já houve uma publicação na edição anterior falando que o Brasil é o segundo país que mais rechaça aborto. E uma opinião minha, quando fala que o acesso ao aborto é mais facilitado a mulheres que têm boa renda, boa educação e instrução, então os políticos ricos, os que assaltam os cofres públicos, eles têm mais facilidade também de assaltar. Então seria o caso de fornecer ao assaltante, ao ladrão de galinha, melhores condições também de assaltar ou de combater o crime em todos os casos. Não cabe nem a desculpa de que há uma descriminalizadora, quando na verdade é apenas uma causa de não punibilidade. Há apenas uma exclusão da pena, naqueles casos de estupro e de correr risco grave à integridade da mãe. No entanto, o Estado não pode prestar auxílio nesses casos, da mesma forma que uma legítima defesa não pode ser feita por um agente do Estado. Eu não posso chamar um agente do Estado para matar um bandido na minha casa em meu nome. Seria algo como se uma mera despenalização de um ato em circunstâncias muito específicas fosse entendido como um exercício pleno de um direito, quando na verdade existe o crime, existe a pena, no entanto a pena não é aplicada. Vamos ao próximo. Diocese Portuguesa lança serviço para evitar que mulheres pratiquem o aborto. Como fruto do Ano da Misericórdia, a Diocese de Leiria, Fátima, em Portugal, lançou o projeto que visa oferecer serviços de apoio para mulheres grávidas que pretendem praticar um aborto. Não o façam. O Serviço de Apoio à Maternidade em Dificuldades, SAMD, foi apresentado no dia 24 de março pela Diocese de Leiria, Fátima, através da Caritas Diocesana, e surgiu de uma proposta de Elia Santiago, médica obstetra no Hospital de Santo André de Leiria. A especialista verificou através de um estudo elaborado em 2010 e 2011 que algumas mulheres grávidas decidiram abortar por não terem condições econômicas para ter filhos. Dessa forma, o novo serviço traz como lema: um filho é um tesouro, não perca, nós ajudamos. Durante o lançamento do serviço, o bispo de Leiria, Fátima, Dom Antônio Marto, recordou que esse projeto surgiu no contexto do Ano Santo da Misericórdia, celebrado entre 2015 e 2016. O prelado recordou o desejo de que o Papa Francisco deixou expresso na Bula da Misericórdia para que, em cada diocese, ficasse uma obra marcante de misericórdia que tornasse visível a bondade de Deus. O SAMD, explica a Diocese Portuguesa, em seu site, irá disponibilizar
acompanhamento durante a gravidez e até 3 anos após o nascimento da criança. Além disso, fornecerá apoio no processo de inserção profissional das mães no mercado de trabalho e na procura de respostas sociais para a integração da criança. Entre os objetivos do projeto estão minimizar o impacto econômico de uma gravidez no seio de uma família com poucos recursos monetários, envolver a família na procura de soluções de forma a garantir o desenvolvimento de um projeto de gravidez e de maternidade consistente e apoiar o crescimento e educação da criança, prestando apoio de acordo com os recursos disponíveis. Uma equipe técnica do Serviço Social irá coordenar o trabalho, em colaboração com o serviço da Caritas Diocesana, assegurando o atendimento às mulheres e famílias que procurarem o serviço. O trabalho contará com o apoio do Conselho Consultivo, composto pelo Vigário-Geral Diocesano e diretor do Departamento Pastoral Social, pelo presidente da Caritas Diocesano de Leiria Fátima, pelos diretores do Departamento da Pastoral Familiar e do Serviço Pastoral de Saúde da Diocese de Leiria Fátima. Pela técnica responsável pelo projeto e por um médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Segundo o vigário-geral diocesano e diretor do Departamento da Pastoral Social, Padre Jorge Guarda, o SAMD já tem estabelecido contatos com Segurança Social, Administração Regional de Saúde, câmaras municipais e as instituições particulares da solidariedade social existente na área geográfica da Diocese de Leiria Fátima. A resposta tem sido extremamente favorável e prevê-se já a assinatura de alguns protocolos de cooperação, informou. Por sua vez, Dom Antônio Marto elogiou os esforços na procura por parcerias junto às entidades autárquicas e associações de solidariedade social. Vivemos em uma sociedade complexa e, se queremos ser eficazes naquilo que fazemos, temos de dar as mãos e trabalhar em rede para fazer o melhor que se pode, afirmou. A entidade One of Us exige que o Parlamento Europeu proteja a vida humana desde a concepção. Madrid, 28 de março. A Federação One of Us exigiu no Parlamento Europeu necessidade urgente da nossa sociedade de defender e proteger a vida humana, a mulher e a maternidade nos países da União. O pedido da Federação, que reúne associações europeias em defesa da vida, foi feito na 7ª edição da Semana pela Vida no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica. One of Us recordou aos deputados europeus a importância da defesa e da proteção da vida humana e da mulher em sua maternidade, como alguns dos principais temas que preocupam os cidadãos dos países da União Europeia. Também denunciaram as práticas comerciais que começaram a tomar posições nos países da União Europeia, tais como barriga de aluguel, uma prática que classificaram como comercialização da mulher, da sua maternidade e do seu filho. Dessa forma, a manifestação que a falta de proteção da vida, hoje mais do que nunca, tem sido atacada em suas diferentes fases, na etapa embrionária e na etapa final da mesma. Dublin se prepara para o Encontro Mundial das Famílias. Faltando pouco mais de um ano para que a Irlanda seja sede
do Encontro Mundial das Famílias, em agosto de 2018, a Arquidiocese de Dublin divulgou no dia 22 de março um vídeo promocional do evento. Estou muito satisfeito de que tenham nos pedido para ser a sede desse encontro. Convido todos a se unir a nós na preparação deste evento e que também possamos vir a Dublin para celebrar com as famílias de todo o mundo, disse no vídeo o arcebispo local Dom Diarmuid Martin. De acordo, o Encontro Mundial das Famílias será em 22 a 26 de agosto de 2018. No vídeo, os organizadores indicaram que, se Deus quiser, o Papa Francisco nos acompanhará no Festival das Famílias e na missa de encerramento. A Embaixada da Irlanda, junto à Santa Sé, a embaixadora, disse Emma Madigan, manifestou ao grupo ACI que a visita do Papa a Dublin em 2018 será um momento significante para o país, porque se passou 40 anos desde a última visita de um pontífice. A Arquidiocese de Dublin lançou o site em inglês www.worldmeeting2018.ie com informações sobre o evento. Em breve haverá a versão para os demais idiomas, que incluirá a possibilidade de conseguir os bilhetes e os dados para se registrar. O tema do 9º Encontro Mundial das Famílias é o Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. No vídeo mencionam ainda que a alegria do amor experimentada nas famílias também é a alegria da Igreja. Nossa Igreja Católica é uma família de famílias. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, está incentivando famílias do mundo todo a vir à Irlanda em 2018 para celebrar a vida e a família e para refletir a importância da família para nós, expressou o prefeito do dicastério para os leigos. A família e a vida, cardeal Kevin Farrell, que também faz parte do vídeo. O Purpurado também é um dos responsáveis pela organização desse evento. O último Encontro Mundial das Famílias aconteceu na Filadélfia, Estados Unidos, em 2015. Participaram dos encontros 18.000 pessoas e a missa de encerramento com o Papa Francisco contou com cerca de 900.000 pessoas. Sobre o impacto desse acontecimento, o arcebispo da Filadélfia, Dom Charles Chaput, expressou ao grupo ACI que o espírito de toda a cidade foi sumamente positivo. Agora espera-se que o encontro que acontecerá em Dublin tenha o mesmo resultado. Cada sociedade, cada pessoa recebe um vínculo universal, um vínculo que nos conecta à família, afirma o vídeo. Esperamos receber as pessoas de cada canto do mundo para esse encontro mundial em 2016. Papa contra as armas nucleares. A paz não se constrói sobre o medo. O Papa Francisco enviou uma mensagem à Conferência da ONU sobre Armas Nucleares em andamento em Nova York de 27 a 31 de março. A finalidade da conferência é negociar um instrumento juridicamente vinculante sobre a proibição das armas nucleares que conduza à sua total eliminação. Representando a Santa Sé, participa do evento o subsecretário das Relações com os Estados, Monsenhor Antoine Camilleri, que leu a mensagem do Papa Francisco. No texto, o pontífice cita os efeitos devastadores das armas nucleares e suas catastróficas consequências humanitárias e ambientais para questionar a sustentabilidade de um equilíbrio baseado no medo.
A paz e a estabilidade internacionais não podem ser fundadas sobre um falso sentido de segurança, sobre a ameaça de uma destruição recíproca ou de total aniquilamento, sobre a simples manutenção de um equilíbrio de poder, afirma o Papa. Pelo contrário, a paz deve ser construída sobre a justiça, sobre o desenvolvimento humano integral, sobre o respeito dos direitos humanos fundamentais e da natureza. Portanto, nesta perspectiva, para Francisco é preciso ir além da proibição das armas nucleares, adotando estratégias de longo alcance para promover a paz e a estabilidade e evitar políticas míopes aos problemas de segurança nacional e internacional que ultrapassem o medo e o isolacionismo. Neste contexto, prossegue o Papa, o objetivo final da eliminação das armas nucleares se torna, seja um desafio, seja um imperativo moral e humanitário. Ainda na mensagem, o Pontífice insiste na necessidade do diálogo, da confiança recíproca e do envolvimento de todos os Estados que possuam ou não armas nucleares. A humanidade tem a capacidade de trabalhar junta para construir a nossa casa comum. Temos a liberdade, a inteligência e a capacidade de guiar e dirigir a tecnologia, assim como a de limitar o nosso poder e de colocá-lo a serviço de outro tipo de progresso, mais humano, mais social e mais integral. Por fim, Francisco faz votos de que a conferência seja profícua e dê uma contribuição eficaz no avanço da ética da paz e da segurança cooperativa multicultural de que a humanidade tanto necessita. Mensagem do Papa no 10º Fórum sobre Futuro da Agricultura. Enquanto em Nova York se fala de armas nucleares, em Bruxelas decorre o 10º Fórum sobre o Futuro da Agricultura no Mundo. Ocasião para Santo Padre transmitir também uma mensagem através do cardeal secretário Pietro Parolin, que dele participa. Francisco convida a um empenho não só no sentido de melhorar o sistema de produção e de comercialização, mas também e sobretudo que se ponha a tônica no direito de cada ser humano a ter acesso a uma alimentação sã e suficiente e a ser nutrido conforme as próprias necessidades. É cada vez mais evidente a necessidade de pôr pessoas humanas no centro de qualquer ação, quer se trate de trabalhadores agrícolas, operadores econômicos ou consumidores. Essa abordagem lê-se na mensagem apresentada pelo cardeal Parolin. Se for partilhada como impulso ideal e não como dado técnico, permite ter presente a estreita relação entre agricultura, cuidado e custódia da criação. O crescimento econômico, os níveis de desenvolvimento e as necessidades atuais e futuras da população mundial. As expectativas ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável definidas pela comunidade internacional e que deverão ser atingidas até 2030 requerem que se enfrente a situação de certos países e zonas do mundo onde a atividade agrícola é carente, porque não suficientemente diversificada, e por conseguinte inadequada a responder ao contexto ambiental e às mutações climáticas. Trata-se de um mecanismo complexo que atinge sobretudo os mais vulneráveis e excluídos, não só dos processos de produção, como também obrigados a abandonar as próprias terras e a procurar refúgio e esperança de vida noutros lugares. O futuro da agricultura, lê-se na mensagem, não pode ser pensado impondo modelos de produção que beneficiem apenas uma parte da população mundial em prejuízo de outra parte. Qualquer esforço deve ser orientado
antes de mais, a fazer com que cada país possa crescer nos próprios recursos para chegar à autossuficiência alimentar. Há que pensar em novos modelos de consumo, formas de organização comunitária que valorize os pequenos produtores e preservem os ecossistemas locais e a biodiversidade. Há que adotar políticas de cooperação que não agravem a situação das populações menos avançadas ou a sua dependência externa. O fosso entre a amplidão dos problemas e os resultados positivos até agora obtidos não deve desencorajar, nem criar desconfiança, mas sim responsabilizar, escreve o Papa na sua mensagem, esperançoso de que nesse fórum cada um possa encontrar o encorajamento necessário para intensificar a obra empreendida, tornando-a cada vez mais criativa e necessário para intensificar a obra empreendida, tornando-a cada vez mais criativa e estruturada. É muito o que se fazer, arremata o Papa na mensagem. Papa Francisco alerta sobre o perigo da preguiça. Evangelho do dia, que narra o episódio do paralítico curado por Jesus, foi o centro da homilia do Papa na missa celebrada na manhã de terça-feira, 28 de março, na Casa Santa Marta. Um homem que estava doente havia 38 anos estava deitado à beira de uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes, ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Diziam que quando um anjo descia, movimentava a água da piscina, os primeiros doentes que entrassem, depois de borbulhar da água, ficavam curados de qualquer doença que tivesse. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: quer ficar curado? É belo, Jesus sempre nos diz: quer ficar curado? Quer ser feliz? Quer melhorar de vida? Quer estar cheio do Espírito Santo? A palavra de Jesus, todos os outros que estavam ali, doentes, cegos, paralíticos, disseram: sim, Senhor, sim. Mas aquele homem estranho respondeu a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Sua resposta é uma lamentação. Veja, Senhor, como é ruim e injusta a vida comigo. Todos os outros podem entrar e se curar. E eu tenho há 38 anos, mas... Este homem, observa o Papa, era como a árvore plantada nos braços de um rio. Como diz o primeiro salmo, mas tinha raízes secas, e as raízes não tocavam a água, não podia extrair saúde das águas. Isso se entende pelo comportamento, pelas lamentações, sempre tentando dar a culpa ao outro, mas são os outros que vão antes de mim, e eu sou um coitadinho que está aqui há 38 anos. Este é um pecado feio, o pecado da preguiça, que é pior do que ter coração morno, bem pior. É viver, mas viver sem vontade de ir avante, de fazer alguma coisa na vida. É perder a memória da alegria. Este homem não conhecia nem de nome a alegria. A havia perdido. Isso é pecado. É uma doença muito ruim. Mas eu estou bem assim, me acostumei. A vida foi injusta comigo. Sente-se o ressentimento, a amargura do seu coração. Jesus não o repreende, mas lhe diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o paralítico se cura. Mas era sábado, e os doutores da lei lhes dizem que não lhe é permitido carregar a cama
e lhe perguntam quem havia curado naquele dia. É contra a lei, este homem não é Deus. O paralítico não tinha ainda agradecido Jesus, não lhe havia nem perguntado seu nome. Levantou-se com a preguiça de quem vive, porque o oxigênio é grátis, disse o Papa. Daqueles que vivem sempre vendo que os outros são mais felizes e vivem na tristeza, esquecendo-se da alegria, a preguiça, explicou Francisco, é um pecado que paralisa, que nos deixa paralíticos, que não deixa caminhar. Hoje também o Senhor olha para todos nós, todos temos pecados, mas vendo este pecado nos diz, levanta. Hoje o Senhor diz a cada um de nós, levanta, pega a tua vida como ela é, boa, ruim, como for, pegue-a e vá adiante. Não tenha medo, vai adiante com tua cama. Mas o Senhor não é o último modelo. Vai avante, com a cama ruim, mas avante. É a sua vida e a sua alegria. Quer ser curado? É a primeira pergunta que o Senhor faz hoje. Sim, Senhor, levanta. E na antífona, no início da missa, havia aquele trecho tão bonito. Vós que tendes sede, vinde às águas. São grátis, não há pagamento. Vinde e bebei com alegria. E se dissermos ao Senhor, sim, quero ser curado, sim, Senhor, ajuda-me, porque quero me levantar, saberemos como é a alegria da salvação. Conferência Episcopal do México diz que quem ajudar na construção do polêmico muro de Donald Trump será tido como traidor. Os empresários que participarem da construção do polêmico muro fronteiriço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, só alimentarão a discriminação e terminarão como traidores, advertiu no domingo, dia 26, a Conferência Episcopal. Qualquer empresa com intenções de investimento no muro do fanático Trump seria imoral, mas, sobretudo, seus acionistas e donos deveriam ser considerados traidores da pátria, disse o editorial do semanário Desde la Fé, órgão de comunicação da Igreja Católica e Conferência Episcopal do México. A publicação diz que algumas empresas mexicanas ergueram a mão para participar das licitações para a construção do polêmico muro com o qual Trump garante que deterá a passagem de drogas, imigrantes ilegais e criminosos aos Estados Unidos. O investimento das empresas mexicanas no muro terminará por nutrir todas estas formas de discriminação que ao longo da história submeteram milhares de seres humanos, acrescenta o editorial. Algumas empresas mexicanas manifestaram algum interesse em participar da polêmica obra de Trump. Insiste que seja pago pelo México. O que o presidente mexicano Enrique Peña Nieto negou de maneira reiterada. A gigante do concreto mexicana, Cemex, afirmou no início de março que, se for solicitada, estará disposta a fornecer material para a obra, embora tenha esclarecido que, até o momento, não foi contactada. A Ecovelocity, uma pequena empresa do estado de Puebla, no centro do país, chamou a atenção nacional há alguns dias ao manifestar seu interesse em realizar a iluminação do muro, mas finalmente retirou sua proposta. O orçamento proposto por Trump concede 2,6 bilhões para o planejamento, design e construção do muro. Essas foram as notícias católicas de hoje, aqui na sua Rádio Católica Radicato.
O verdadeiro radicalismo da fé cristã está no servir, no amar. Até o próximo boletim de notícia.